Olá, eu sou Marco Oliveira e hoje são 18 de outubro de 2018. O vídeo é o de número 504 e o tema é técnica do dióxido de carbono. Você vê aí que existem dezenas de técnicas para você se projetar. O que você tem que fazer? Escolher aquela que mais gosta, que mais se adequa para conseguir a sua projeção consciente, com lucidez, para fora do seu corpo físico, ok? Então vamos ver a técnica do dióxido de carbono. Este gás conhecido, quando em elevada concentração nos alvéolos pulmonares, hipercapnia e na corrente circulatória, geralmente na mistura atóxica ou sem nenhum efeito colateral sério, de 7 volumes, 70% de oxigênio e 3 volumes, ou seja, 30% de dióxido de carbono, carbogênio, diminui a eficiência do funcionamento do cérebro e permite a liberação da consciência, manifestando-se por meio do psicossoma. A sinonímia desta técnica é agonia voluntária, asfixia intencional, carbonoprojeção, fome de oxigênio, sede de ar, sufocação premeditada, técnica do anidrido carbônico, técnica do CO2, técnica hipercarbônica. O dióxido de carbono de fórmula CO2 é um gás pesado, inodoro, incolor, incombustível, não tóxico, porém asfixiante, componente do ar atmosférico ao nível do mar, numa proporção de 0,02. É solúvel em água e álcool, se liquefaz a pressão de 5 atmosferas e a 56 graus Celsius ou centígrados. Na pressão normal, parte se evapora e parte se solidifica, formando gelo seco, anidrido carbônico sólido ou neve carbônica, usada para manter baixas temperaturas, 89 graus Celsius. Este gás é empregado na preparação de bebidas, espumantes, na medicina, em extintores de incêndio e em forma sólida, na semeadura de nuvens, por exemplo, com a finalidade de modificar a estrutura da nuvem e provocar a sua precipitação ou dissipação. Constitui alimento indispensável aos vegetais, sendo eliminado pelos seres vivos como resultado da respiração celular. O carbogênio referido atrás já foi administrado por máscara a pacientes psiconeuróticos com objetivo terapêutico, gerando então ampla variedade de fenômenos sensórios subjetivos extremamente semelhantes aos fenômenos das experiências da quase morte, inclusive com a sensação exata do desprendimento da consciência para fora do corpo humano e a autobilocação consciencial. Isso evidencia
que a retenção do dióxido de carbono no cérebro, quando o indivíduo é exposto às condições hipercarbônicas extremas, pode desencadear a experiência da quase morte, que termina sendo inofensiva, ou melhor, torna-se uma projeção consciente forçada. As mudanças da velocidade e da intensidade da respiração influem no ritmo cardíaco e na pressão arterial, alterando os teores de oxigênio, dióxido de carbono, ácidos, álcalis, lactatos e cálcio contidos na corrente circulatória, afetando ainda o funcionamento normal, neurofisiologia dos hemisférios cerebrais, seja de modo grave ou inofensivo. A hipoxia, carência provocada por nível baixo ou inadequada de oxigênio nos tecidos, e a hipoxemia, carência de oxigênio. Venha quebrar todas as maldições da sua vida. Desculpa aí, gente. Deixa passar este carro de som. Consequente, por exemplo, a diminuição da pressão atmosférica, constituem formas de fome de oxigênio, produzindo sintomas de asfixia, sufocação, zumbido na cabeça, incoordenação muscular, alterações visuais, vertigem, ausência psíquica, transpiração, instabilidade emocional, perda do julgamento crítico, alucinações e outros estados xenofrênicos. Cada órgão do corpo humano tem tolerância muito variada em relação à hipoxia. A deficiência de oxigênio no ar inspirado causa distúrbios que recebem várias denominações: hipobaropatia, mal das alturas, mal das montanhas, mal dos aviadores, etc. Esse fenômeno ocorre com os seres humanos quando se encontram a grandes altitudes, acima de 6.000 metros, em montanhas, aviões, etc. O ar normal do quarto dormido, projetor consciencial, contém 21% de oxigênio e pode-se considerar que apresenta 0% de dióxido de carbono. Aviso que o dióxido de carbono, CO2, o anidrido carbônico, se aspirado em estado puro, 100%, acarreta imediatamente a morte do corpo humano por asfixia ou sufocação. 6 ocorrências surgem no campo da projeciologia em função da diminuição do oxigênio nos pulmões, com consequente aumento de dióxido de carbono nos tecidos. A técnica da respiração rítmica, as experiências da quase morte, os acidentes com asfixia, as projeções conscientes em presídios, a existência de hábitos inadequados para dormir, as mini-mortes voluntárias, etc. A hipercarbia ao nível elevado de dióxido de carbono no cérebro explica o mecanismo pelo qual funciona a técnica da respiração rítmica, empregada nos exercícios respiratórios da yoga, os quais, quando praticados sistematizados ou sistematicamente, conduzem a prolongadas suspensões da respiração, ou seja, retenção da expiração ou diminuição do ritmo respiratório, que fica cortado por pausas e deixa o experimentador com ligeira sede de ar, ou na condição da agonia voluntária. O dióxido de carbono é normalmente formado no cérebro como produto final do metabolismo cerebral. O suprimento de sangue da ida, puro ou rico de oxigênio, que conduz o oxigênio ao cérebro, é também responsável pelo transporte da volta.
sangue impuro ou composto de dióxido de carbono. Do dióxido de carbono para fora do cérebro, a fim de que o CO2 seja, por fim, expelido pelos pulmões. A cessação do fluxo de sangue puro provoca o ataque cardíaco. O cérebro hipercarbonizado, hipercarbia, bem como grande número das experiências quase morte, e a saída da consciência para fora do corpo humano em certas oportunidades. O aumento do dióxido de carbono para produzir a projeção consciente ocorre até mesmo com certa frequência, de modo espontâneo, sem a intenção deliberada da consciência, em acidentes graves geradores do estado de sufocação ou asfixia. O mesmo processo do aumento do dióxido de carbono produz a projeção consciente involuntária, inconscientemente em indivíduos internados nas instituições totais restritivas, por exemplo, reclusos em prisões com celas solitárias de cubagem reduzida, com ar poluído e rarefeito de oxigênio. Os hábitos condenados de a pessoa dormir cobrindo a cabeça com as cobertas, diminuindo a sua capacidade de inspiração do oxigênio e aumentando o teor de dióxido de carbono no espaço interno, em torno do rosto, das fossas nasais, faculta, em certos casos, a projeção lúcida da consciência através do psicossoma. O uso do dióxido de carbono evidencia a semelhança do fenômeno da projeção consciente, também chamada trailer da morte, com a experiência da primeira morte biológica definitiva. Se inalado puro, o dióxido de carbono acarreta a morte do corpo humano. Se inalado em pouca quantidade ou volume, em 30%, predispõe à projeção da consciência através do psicossoma. Por isso, a técnica do dióxido de carbono busca produzir o fenômeno da mini-morte deliberada. Apesar da exposição feita, e desde que você, homem ou mulher, tenha bons pulmões, coração e sistema cardiorrespiratório sem problemas, pode produzir a intoxicação simples, inofensiva e voluntária, seguindo processos fisiológicos, pelo aumento do gás carbônico na intimidade dos tecidos do seu próprio corpo humano. Através da respiração lenta, se prende ou arrefece o funcionamento das trocas gasosas, ou seja, pela inspiração de menor volume de ar e, portanto, de menor volume de oxigênio e maior volume de dióxido de carbono remanescente. Deste modo, predispõe o corpo humano a liberar o seu psicossoma, com a defasagem ligeira entre o estado de consciência do psicossoma em relação ao organismo denso. No próximo vídeo, nós continuaremos com este mesmo tema, onde veremos a parte 2 da técnica do dióxido de carbono, ok? Qualquer dúvida, se inscreva no meu canal no YouTube, faça seus questionamentos, vá buscar também outros vídeos que têm assuntos super interessantes que poderão responder às suas indagações, suas curiosidades, não é? E satisfazer, não é, a sua necessidade de conhecimento. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.